Beleza, vídeo de hoje eu vou falar dos 10 piores acidentes no Brasil, não de empresas brasileiras, acidentes que aconteceram no Brasil, acidentes com mais vítimas fatais. Beleza, entendeu? Então, bora lá pro vídeo. Vale lembrar que já aconteceram acidentes com aeronaves maiores, mas eu vou começar então pela número 1, um Constellation da Pan Air, Papa Delta Echo. Em 14 de dezembro de 1962, um Constellation da Pan Air decolou do Santos Dumont com destino a Manaus, com várias escalas pelo caminho. Durante a aproximação em Ponta Pelada, foi solicitado então ao aeródromo da época para ligar as luzes de sinalização. Depois disso, a aeronave sumiu e acabou vitimando 50 pessoas naquela ocasião. O avião caiu mais ou menos a 30 km de Manaus, mas os destroços só foram encontrados 5 dias após o acidente. Foi um acidente que não teve as causas determinadas por um certo amadorismo na época em relação a investigações de acidentes aeronáuticos. O número 2, alguns anos antes, um outro Constellation da Pan Air, em 1950 caiu matando 50 pessoas. No dia 28 de julho daquele ano, o Constellation se aproximava para pousar em Canoas, na base aérea, pois o aeroporto Salgado Filho ainda não era pavimentado, não é o que era hoje, o maior aeroporto do Rio Grande do Sul. O avião fez 2 arremetidas e nessa segunda ele acabou batendo com um morro e matando as 50 pessoas a bordo. Era o voo 099 da Pan Air, que bateu mais ou menos por volta das 19h25. Terceiro da lista é o Aerolíneas Argentinas 322, que caiu no aeroporto de Campinas após a decolagem, vitimando 52 pessoas. O avião foi o trágico The Havilland Comet e o acidente aconteceu em 1961. O avião bateu em árvores e eucaliptos após perder a altitude segundos depois da decolagem. Os tanques de combustível explodiram e ninguém sobreviveu. As investigações da época também ainda eram mais ou menos e cada um achou culpado. Os argentinos falaram que o procedimento era instrumento e acabou não acontecendo, e os brasileiros falaram na época que o piloto estava dando instruções ao copiloto, aí o comandante pode ter falhado ao supervisionar o voo. Número 4, um avião da Real, um Convair 340. O voo 435 matou 54 pessoas em 24 de junho de 1960. Ele fazia um voo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. O voo 435 se aproximava do Rio de Janeiro sob forte chuva quando desapareceu dos radares. As buscas acharam um pedaço do avião na madrugada do dia seguinte. A sua causa também não foi determinada, devido a não existir caixa preta nesse tipo de avião lá na época, em 1960. Número 5 da nossa lista, o Transbrasil 303, até um acidente não tão conhecido como os outros que vão vir nessa lista aqui, um Boeing 727-100 que fazia um voo de Congonhas para Florianópolis. Era uma parte da perna do voo que começou lá em Manaus, lá em Belém, e iria até Porto Alegre. O avião se chocou contra um morro na aproximação final do aeroporto Hercílio Luz. 55 das 58 pessoas a bordo morreram. Milagre ainda que 3 pessoas se salvaram nesse acidente. As causas do acidente foram determinadas na época pelo mau tempo, coisa que hoje em dia é praticamente inadmissível, e má gestão do voo por parte do comandante. Acontece que uma informação de altitude chegou errada para ele e os pilotos achavam que o avião estava alto o suficiente, algo que realmente não aconteceu. Após esse acidente, foram instalados novos equipamentos de navegação no aeroporto Hercílio Luz, que foi uma das causas desse Transbrasil 303. Número 6 da nossa lista foi um acidente no ar, uma colisão no ar entre um DC-6 da Marinha Americana e um DC-3 da Real em 1960. O acidente aconteceu de tarde, o que é mais trágico. Na época, como as investigações de acidentes aeronáuticos não eram algo tão sério como é hoje, existem muitas contestações sobre o real motivo. A causa teria sido, então, falha humana. Número 7 da lista, o TAM 402, um Fokker Cessna TAM em 31 de outubro de 1996, eu até já comentei aqui no canal, caiu após a decolagem. Entre as várias causas estão a falha no reversor de empuxo, devido a uma manutenção precária da TAM e erro do piloto. Todos os 96 a bordo morreram e 3 pessoas em solo, totalizando 99. Muitas recomendações foram enviadas à TAM e a Fokker. Número 8 da lista, um dos acidentes mais famosos, o VASP 168, em 8 de junho de 1982, com um Boeing 727 vitimizando as 137 pessoas a bordo. A aeronave bateu em uma serra perto de Fortaleza. Após o comandante pedir autorização para reduzir a altitude,
O voo aconteceu durante a madrugada e a falta de visibilidade ajudou no desastre. A causa determinada desse acidente foi falha humana então do comandante. Número 9 da nossa lista, que na verdade deveria ter sido ao contrário, o segundo, né, com mais vítimas fatais, é o Gol 1907 de 2006. Um choque no ar entre o 737-800 da Gol e um Legacy 600 executivo aconteceu em 29 de setembro de 2006. Foram 150 fatalidades apenas no avião da Gol. A conclusão do CINIPA foi que o tráfego aéreo não alertou sobre a atitude errada do Legacy e que estava em rota de colisão com o transponder desligado. Além disso, foi concluído que os pilotos do Legacy não tinham treinamento suficiente no avião. O 10º acidente da nossa lista e o primeiro com mais vítimas fatais é o TAM 3054, aquele voo de 2007 que passou reto no aeroporto de Congonhas durante o pouso num dia de chuva, o voo que era de Porto Alegre para São Paulo. O acidente aconteceu em 17 de julho de 2007. Dessa 199, 12 pessoas estavam no solo, no prédio da TAM em frente, e as causas determinadas desse acidente foram erro dos pilotos ao configurar as manetes de potência, problemas na pista do aeroporto com falta de ranhura que ajuda a segurar o avião e muita automação delegada à aeronave. Muitas correções foram aplicadas após o acidente, especialmente os procedimentos de pouso e segurança no aeroporto de Congonhas. Daria também para citar o Air France 442, que vitimou 228 pessoas, mas ele estava a 600 quilômetros da costa brasileira. Ali já era considerado águas internacionais. Era um Airbus A330 que ia do Rio de Janeiro para a França. Esse então foi o vídeo dos 10 acidentes com mais vítimas fatais no Brasil, apesar de ter invertido a ordem, deu para entender mais ou menos, foi uma ordem crescente. Quero também sugestões aí para os próximos vídeos, porque tá complicado manter vídeo no YouTube com essa visualização que não para de cair. Vamos lá, então vamos para os próximos vídeos e ver se o YouTube dá uma melhoradinha, porque senão vai ser difícil para continuar, galera. Aquele abraço, tchau!